Bom, pessoal, no vídeo de domingo passado, eu falei do deslumbramento dos consumidores com um mínimo de informação sobre novidades, entre aspas. Um nome diferente, a pessoa já fica toda empolgada e tal. E eu mostrei no vídeo que apesar, como eu falei, o aço não é ruim, o 140 CR não é ruim, mas não é motivo para oba-oba e principalmente cobrarem o preço que estavam cobrando. No vídeo de hoje, eu considero até um pouco pior a situação, que é como o brasileiro se contenta com muito pouco, né? Não vou, provavelmente, mencionar diretamente o produto, mas aquelas pessoas, e a maioria do canal é relativamente bem informada, então vai saber do que se trata. É o oba-oba que estão fazendo por causa de acessórios, gente. Acessórios. Veja bem, você tem uma lâmina, tá? Um produto para corte e, obviamente, qual a função principal de um produto para corte? Cortar, não é isso? Pois bem, estão fazendo um oba-oba desgraçado por causa de ball bearing, ou seja, rolamento. Isso é acessório, pelo amor de Deus. E com detalhe, estão fazendo uma propaganda danada para um troço que ainda foi mal projetado. Cabral, você teve em mãos? Não, não tive em mãos. Mas todos os influencers, todos os youtubers que eu vi falando sobre esse produto, a maravilha que ele é, todos reclamam do mesmo problema. A falta de retenção fechada. Ah, Cabral, isso não é problema, não é? Você sabe o que é uma lâmina abrir não intencionalmente no seu bolso e você vai colocar a mão ou a sua perna, o risco para a sua perna? Pois bem. Não, Cabral, mas nessa situação não abre? Ah, tá bom. Vamos lá, e não é só isso. Tem oba-oba também nisso aqui, ó, fibra de carbono. Como se a fibra de carbono e o rolamento fizessem diferença no desempenho da lâmina ao cortar. Qual a diferença que elas fazem? Zero. Nada. Absolutamente nada. Tá? O que importa é a lâmina de corte. Tá? Então, se você quer chamar atenção para uma coisa num produto que vai cortar, chame atenção para a geometria, chame atenção para o tipo de aço, tá? Mas você vai chamar atenção para a tala de empunhadura? Você vai chamar atenção por esse canivete, no caso, ser rolamentado? Porque abre fácil? Abre muito fácil. Olha só que maravilha. Olha só que maravilha. Aí eu pergunto, o de cá também é a mesma coisa, apesar de que aqui é tungstã, olha lá. Ó, é uma maravilha. Só que esses detalhes não fazem diferença no desempenho de corte. O principal no desempenho de corte é geometria. Depois da geometria, você pode pensar no aço. Mas o aço ainda não é o principal. Porém, no Brasil, o brasileiro, e eu não estou falando da parte massiva da população, não, que não entende nada de aço, não entende nada de lâmina, que é uma coisa para cortar e tá bom. Eu estou falando desse nosso nicho de pessoas que gostam de lâminas, gostam de facas, gostam de canivetes, gostam de facões, tá? Que tem um mínimozinho de informação. Quer queira, quer não, até por assistirem muitos vídeos, gostarem de vídeos de lâminas, eles vão introjetando, queira ou não, um pouco de informação. Então, mesmo que a pessoa não entenda bem a informação
ou até distorça um pouco a informação, ou a receba já distorcida, que é infelizmente uma realidade em muitos influenciadores ou youtubers, ele entende um pouquinho de aço e sabe que 420, como eu falei, gente, não é um aço ruim. Não é isso que eu quero dizer. Acontece que se você for olhar características metalúrgicas, e uma delas é excelente, resistência à oxidação, fora de série o 420, fora de série. A outra, muito boa também, tolerância à fratura. Vai, Cabral, então, de duas das três, que é resistência à fratura e resistência à oxidação, tá bom, nós temos 2/3 de características boas aí. Estou falando das três principais só que leva-se em conta. Mas e a retenção de fio, gente? Do grau de cutelaria, o 420 só não tem a menor retenção de fio do que os aços carbono simples, tá? Que basicamente aqui nós estamos falando ou da série 1000, que é 1050, 1060, 1070, 1075, 1084, 1095, ou os de baixa liga, 5160, 6150, inclusive o 52100, tá? Então é disso que nós estamos falando. O brasileiro se contenta com muito pouco. E aí não adianta a pessoa vir querer encher a boca para falar, não, mas o 400... Gente, eu tenho lâmina em 420, todo mundo tem lâmina em 420, porque se você tem um talher de mesa, se você tem uma faca de mesa, você tem 420. Então todo mundo tem. Eu não estou aqui para falar mal do 420. Eu estou aqui para dizer que o 420, vamos dizer, é a prateleira de baixo de aços para cutelaria. Quer dizer que não é bom? Nada disso, é um bom aço sim. Só que você tem uma infinidade de opções que te dão outras características ou te dão melhores características específicas do que o 420. E a indústria no Brasil tem a pachorra de se gabar de um lançamento de um canivete por causa da tala de empunhadura e do rolamento, tá? Sendo que isso não é só falha da indústria brasileira, não. A maioria das indústrias não te falam que a chamada tala de fibra de carbono não é fibra de carbono na sua integralidade. Vamos lá. Vamos ver se a câmera consegue pegar. Vocês vão ver uma diferençazinha na cor aqui da tala, que não é só o chanfro com reflexão diferente de luz que dá isso. Na verdade, a fibra de carbono nada mais é do que uma folha fina de fibra de carbono colada ou aderida a uma parte bem mais espessa de G10. Ou seja, fibra de carbono está só superficial aqui, uma camada de 1 milímetro, tá? Uma camada de 1 milímetro, o resto é G10. Qual a vantagem da fibra de carbono? Estética. Que diferença faz isso no corte? Zero. Ah, mas a fibra de carbono, estruturalmente, em mesmo peso, é muito mais resistente do que o G10. Quase verdade, tá? Eles chegam muito próximo, mas sim, a fibra de carbono, em mesmo peso, é mais resistente. Só que aqui nós temos uma camada fininha de fibra de carbono. Quem vai dar
a robustez, a resistência mecânica, não é a fibra de carbono, é o G10, tá? Mas tem um detalhe. A fibra de carbono, como todo mundo pode perceber, tem uma patronagem muito bonita, não é isso? Mas é lisa, é escorregadia, não dá gripe. Diferente do G10, que é talvez uma das melhores texturas que você consiga de fábrica para material de empunhadura. Então, é um material bonito, mas que escorrega, tá? Ele, se a sua mão tiver molhada, ou pior, tiver com gordura, sangue, isso aqui é uma tragédia. Então, de novo, não estou falando que o material fibra de carbono é ruim, não é. Não é. E ao contrário do que alguns falam, isso parece brincadeira. Isso não é última geração e não é metal, tá? Como algumas pessoas cansam de chamar isso de... Deixa aqui, ó. Isso aqui é um compósito, tá? Nada mais é do que um tecido de carbono colado um no outro com resina. O G10 é um tecido de fibra colado com resina, tá? Então, fibra de carbono não é metal, tá? Não é um aço, né? É um compósito, ou seja, um material não metálico. Normalmente o pessoal se refere a compósitos basicamente como polímeros, tá? E a fibra de carbono é um polímero composto de tecido de carbono, tá? Com resina. Então é um compósito. E aí vamos para o outro detalhe em que chamam a atenção como se fosse uma revolução, algo que vai mudar a habilidade da lâmina em cortar alguma coisa. Rolamentada. Ou seja, no pino pivô, em vez de washer, de bronze, vinil, teflon, fósforo bronze e tal, que é para facilitar a abertura, tem um pequeno rolamentozinho que sim, é muito eficiente, mas que diferença faz você abrir uma lâmina assim? Fácil, fácil. Você não tem que dar uma pancada com o indicador. Você simplesmente um toque leve no flipper aqui e olha lá, ela abre, até pela própria inércia, o peso da lâmina ajuda nisso. É gostoso, é interessante? É. Mas para a lâmina em si, que diferença faz isso para cortar alguma coisa? Zero. O de cá é thumb stud, abre fácil também, rolamentado, tá? Só que tem um detalhe, gente. Essas duas lâminas que são chinesas, uma Ganso e um Sanremo, tem no mínimo 6 anos de lançamento. Mais provável é 7, talvez 8 anos com rolamento com fibra de carbono. Vejam só uma coisa. Estou segurando só nas talas. Olha o tranco. Precisou bater lá para abrir. Vamos ver sem bater. Abriu, mas eu precisei dar um tranco danado. Vamos lá de novo. Abriu. Vamos dar um tranco forte aqui. Abriu. Mas precisou de um tranco forte. Vamos ver se a de cá abre com um tranco forte. Nada. Nada de abrir. E, no entanto, ó, encostei o dedo, ela abre. Vamos lá de novo? Nada de abrir. Abriu. Fácil, fácil. Pode ser que se eu
apertasse um pouquinho aqui o pino pivô, a retenção aumentaria? Provavelmente aumentaria um pouco. Mas ainda assim, ó, precisa de um tranco forte. Se eu só fizer isso aqui, igual todo mundo mostra como esse canivete rolamentado, lançamento espetacular, abre. Se eu só fizer isso aqui, ela não abre. Ela precisa de um tranco realmente. Você dá um tranco para baixo e uma puxada para cima para ela abrir. Olha lá, ó, tá? Esse daqui, um pequeno apertozinho no pino pivô, provavelmente, não estou dando 100% de certeza, provavelmente corrigiria isso. Mas e a de cá? Precisou de um tranco forte também, certo? Vamos lá. Ó, onde que eu estou segurando? Nada. Então, gente, esse lançamento maravilhoso, com rolamento, o top do top. Top do top em quê? Para abrir a lâmina? Aí eu vou perguntar, quem tem necessidade, e vamos ser justos, quem tem necessidade de tirar uma lâmina e abrir nesse tempo, ao invés de tirar uma lâmina e fazer isso para abrir? Qual diferença fez em termos de corte? Ah, Cabral, mas você não está pensando numa situação tática. Meu amigo, viver de fantasia é divertido, mas o mundo real é um pouco diferente, tá? Primeiro, que se você realmente precisasse de uma lâmina, tirar do bolso essa lâmina, que essa lâmina abrisse nessa velocidade aqui e não nessa velocidade aqui, para fazer diferença, não vou dizer na sua vida, mas na sua integridade física, eu sinto lhe informar. Mas para isso fazer diferença, você teria que ser um exímio usuário de lâmina em termos de defesa e ataque. E lembrem-se, usar lâmina para manter a integridade física pressupõe basicamente você ser muito bom no ataque. É o típico caso onde defesa, você ser bom na defesa não vai te ajudar muito. Você tem que ser bom no ataque porque seu objetivo vai ser incapacitar seu oponente ou ele vai te machucar no mínimo seriamente, tá? Então, rolamento é um troço legal, eu concordo. Se você puder ter, ótimo, mas não faz diferença no desempenho da lâmina. Tá ok? Não faz diferença no desempenho da lâmina. E, no entanto, estão cobrando um preço por um canivete simplesmente pelo fato dele ter uma camada fininha de fibra de carbono, normalmente sobre G10, mas principalmente por ele ter rolamento. Você está pagando um preço a mais por um troço que é um acessório e está achando isso uma maravilha? É sério mesmo isso? Você se contenta com tão pouco assim para gastar dinheiro que todo mundo sua? Você gasta seu dinheiro como você bem entender. Isso é fora de questão. Mas propagandear isso como uma grande coisa, uma grande vantagem pela qual vale a pena você pagar muito mais por um canivete? É sério isso? Por que que essa mesma empresa... E olha, veja bem, eu vejo várias gente, desculpe a expressão, eu vejo várias pessoas que têm parceria com essa empresa ou que só gosta dela, esses na verdade nem são tantos assim, mas que têm parceria, que falam as mil maravilhas da empresa, que é o top de tecnologia em lâmina, que não sei o que e tal. Será que é só o Cabral que usa chapéu de alumínio e adora a teoria da conspiração que vive se perguntando? Nesse nicho nosso, de pessoas que nem vou dizer que entendem de aço e lâminas, que gostam de vídeos de lâminas, tá? Gostam de vídeo de lâmina.
Tem isso aqui de informação. Alguém vai questionar ou ser contra que uma lâmina simples como um Hiller, uma cópia de um Delica da Spyderco, em 440C e 58 de dureza, aqui está o detalhe principal, a dureza. 58 de dureza é superior a uma lâmina qualquer em 420, entre 52 e 54 de dureza? Alguém vai questionar isso? Alguém vai achar que o 440C vai enferrujar assim, como um passo de mágica, enquanto o 420 não vai apresentar ferrugem? Mesmo o 420 sendo dos inox comuns, mais facilmente disponível para o público em geral, o mais tolerante à oxidação. Alguém vai questionar isso? Alguém vai questionar que, de novo, como eu usei no vídeo passado, vou usar os testes do Dr. Larry Thomas. Um excelente 420 com 0,38% de carbono que a gente não tem acesso no Brasil, produzido aqui no Brasil. Se você quiser ter acesso, você tem que importar. Tratado por ele, que é um metalurgista, filho de um cuteleiro Hall da Fama nos Estados Unidos. E ele é metalurgista e gosta de lâmina. Tratado termicamente por ele, atingiu 55 RC, com esse 420 0,38% de carbono. Tem uma retenção de fio no teste Catra dele, aí na casa dos 320, tá? 320 por aí. Um 440C com 58 de dureza tem 450. E aí? Você vai continuar jurando que o 420 é realmente uma maravilha quando comparado nesse quesito ao 440C? Óbvio que não, né? E já cansei de ver um monte de influencer falando: não, porque o modelo Hiller em 440C da empresa tal é o carro-chefe de vendas, é o queridinho do público. Eu concordo. Eu mesmo, por exemplo, no supermercado, eu levo meu Hiller que eu transformei em full flat, porque ele é pequenininho, é fácil de abrir, apesar de que não tem enrolamento. Ele é basicamente lâmina tritano com tala, que também é de 420, tá? Então você tem que fazer até um esforço para abrir, mas o desempenho como lâmina de corte, principalmente com a geometria full flat verdadeiro que eu dei nele, mais o aço 440C com 58 RC de dureza, é um senhor desempenho de corte. Alguém que não o Cabral, que usa chapéu de alumínio e, pelo visto, é adepto de teoria da conspiração, por que essa empresa não fabrica mais modelos em 440C, se o público minimamente informado, que é quem faz propaganda dessa empresa, é um nicho pequeno, mas não é desprezível. Por que essa empresa não tem outros modelos de canivete em 440C? E aí entra a teoria da conspiração do Cabral. Será que essa empresa realmente produz a lâmina em 440C no Brasil? Ou ela só faz o tratamento térmico de um blank que vem, por exemplo, da China? Não sei, eu tenho direito de perguntar. O que eu acho interessante é nenhum desses influenciadores parceiros fazerem essa pergunta óbvia que eu acho que a maioria, se não se faz, deveria se fazer. Se é um aço com tão bom desempenho, é um canivete com tão bom desempenho nesse aço, por que não fazer em outros modelos? Se o principal para a produção dessa lâmina é o tratamento térmico, e a empresa fala, interessante que eu acho que a temperatura do tratamento térmico,
Olha, aqui agora é um achismo, eu posso estar completamente enganado, mas me parece que é a mesma temperatura que é dada no 420. Então, quer dizer, não vai alterar nada em termos de fornos para tratamento térmico, equipamento, que é o mais caro nessa brincadeira. Cortar um blank com laser, seja lá com o que for, não deve fazer muita diferença se é 420 ou 440C. Então, por que diabos nós não temos mais modelos em 440C? A empresa não diz que respeita o consumidor, que ouve o consumidor? E mais um detalhe para vocês. Pode ser só uma coincidência, tá? Pode ser sim só uma coincidência. Mas vocês se lembram de um modelo que essa empresa tinha, chamado Gecko, ou Gecko, que tinha um abridor de garrafas na parte inferior da lâmina? Inferior. Se lembram? Se lembra o que esse modelo virou há pouco tempo atrás? Um modelo com abertura tipo Emerson, que já caiu a patente, em cima, certo? Certo. Bons tempos atrás, a empresa entrou em contato comigo para falar e tal, porque eu fiz uns vídeos e tal. E se eu tinha alguma sugestão, eu tenho os e-mails. Então isso pode ser contestado facilmente. Fala assim, não, Cabral, foi só uma coincidência de tempo, a gente já estava no projeto disso. Mas me perguntaram se eu tinha sugestão. Qual foi a sugestão que o Cabral deu? Deixa eu ver se eu me lembro. Olha, ainda mandei uma foto que eu editei de como ficaria a lâmina, tá? Fio integral embaixo, abertura wave em cima. E mandei isso para eles. Pode ter sido uma coincidência que já estava em projeto? Pode. Só que, como eu sou adepto de teoria da conspiração, né? Eu uso chapéu de alumínio, eu não acho que foi coincidência, mas tudo bem. Agora, eu tenho os e-mails para provar quando eu dei a sugestão, porque eles estão datados, tá? E foi por e-mail e com foto, inclusive, do Gecko, só que eu adulterei a foto via um editor de imagem, deixando o fio integral embaixo e abertura Emerson em cima. E por que eu fiz essa sugestão? Muito simples, porque o abridor de garrafa embaixo, na região do fio, aqui próximo ao ricaço, tinha problemas sérios. Ah, tinha problema sério na abertura? Não. Tinha problemas sérios de segurança para o usuário, tá? Com esse abridor de garrafas aqui embaixo. E o principal, estruturalmente, era um potencial gerador de problema para a lâmina, tá? Sendo que feito aqui em cima, você teria mais segurança para o usuário e menos risco estrutural para a lâmina. Eu coloquei isso no e-mail, tá? Tá aqui, eu tenho os e-mails. Pode ter sido uma simples coincidência que isso já estava em projeto e foi levado à frente? Lógico que pode. Lógico que pode. Mas eu sei que há anos atrás eu fiz essa sugestão. Eu que não entendo nada de lâmina. Não sou engenheiro de design, não sou engenheiro metalúrgico, tá? Então, foi apenas uma sugestão que eu achei de bom senso. E aí eu me pergunto de novo. Vamos voltar ao caso do Hiller. Se é um modelo de tanto sucesso, que tanta gente gosta, pelo desempenho dele, por que não lançar um Hiller full flat? A empresa não tem outros modelos full flat? Por que não um Hiller full flat? O meu está comigo há anos e anos e nunca teve problema estrutural. O desempenho de corte melhora muito. Por que não lançar outros modelos em 440C? Ou a lâmina, o blank pelo menos, não é produzido no Brasil.
ele vem de fora e você só tem que fazer o tratamento térmico. E aí ele já vem na geometria Saber Flat ou Saber Hollow do Hiller. Fica a pergunta. Por que os parceiros não fazem essa pergunta e não respondem para a gente? Nós que somos seguidores de alguns, eu não sou, mas tem muita gente que é seguidora e tem muita gente que eu acho que tem essa dúvida honesta. Por que o parceiro não busca esclarecer isso? Já que a empresa não esclarece, não chega a público e fala assim, não, vem cá, você parceiro que é grande, vem cá você que tem não sei quantos mil seguidores, vem cá um dia, mostra a linha de produção do Hiller, não precisa mostrar detalhes de segredo industrial, que eu acho difícil. A Victorinox mostra tudo como ela faz os dela, sem problema nenhum. Forno de esteira, tudo bem. Mas mostra a lâmina chegando, você pode importar a lâmina, tá? Não tem problema nenhum. Você pode importar o blank da lâmina. Tá tranquilo. Ah, não, Cabral, você tem que importar só o blank da tira de aço. Envolveria você fazer o processo de corte aqui, estamparia, corte a laser, seja o que for. Mas não, você importa a lâmina. Aqui você só está dando o tratamento térmico e o acabamento final. Tem problema nisso? Nenhum, zero. Mas se for isso, se for, por que não esclarecer para o consumidor? E se ele é todo produzido no Brasil, mesmo que você tenha que importar o aço, porque até onde eu sei, e aí significa pouco, porque eu não vou a fundo nisso, a ArcelorMittal, que é quem produz aço inox no Brasil, não produz 440C, tá? Mas vamos supor, por que a empresa não vem e fala assim, não, produz sim, nós compramos da ArcelorMittal, ou então não, nós compramos de um fornecedor chinês, que costuma ser o mais barato. Não é que seja ruim, é o mais barato pelo volume de produção. Não, nós compramos do fornecedor chinês e fazemos todas as etapas aqui. Desde a geometria básica, tratamento térmico, ou não, já compramos o blank pronto e só damos o tratamento térmico. Ou já compramos o blank com o tratamento, que nem, não é blank agora, é o básico da lâmina, já com tratamento térmico e só fazemos o desbaste aqui. Por que não esclarecer esse detalhe? Se a lâmina é toda produzida no Brasil, por que outros modelos não são? Para atender o consumidor, já que eles dizem que ouvem o consumidor, e no meu caso, que fiz a sugestão, parece que fui ouvido ou foi muita coincidência. Aí eu não sei, tá? Pode ter sido coincidência ou podem ter me ouvido. Se me ouviram, eu preciso de crédito? Não, nenhum. Mas talvez, não preciso de crédito, mas talvez esse modelo é uma sugestão de um consumidor, por exemplo. Não precisa me citar, só falar que foi uma sugestão do consumidor essa modificação. Ou pode ser que já estivesse em projeto, aí nada de citação. Mas vamos perguntar para o seu influenciador preferido por que a empresa não faz outros modelos em 440C. Se tem uma aceitação tão grande nesse nicho de mercado de pessoas que conhecem um pouquinho de aço. Pergunte para o seu influenciador, peça a ele para perguntar para a empresa, se eles têm esse canal, como uns dizem, que tem um canal direto de comunicação com a empresa, esclareça isso para a gente. Por que não tem, essa empresa não tem outros modelos em 440C, dado o sucesso de venda no único modelo em 440C, que tem essa vantagem de maior dureza, maior retenção de fio, que é o que importa numa lâmina de corte. Numa lâmina de corte, não importa a empunhadura dela sem fibra de carbono, que é extremamente escorregadia, ou seja, é detrimental para um tipo de empunhadura, é negativo. E tem rolamento, que é muito bom para um canivete, ótimo, mas faz alguma diferença na habilidade de corte? Nenhuma. E segundo, se esses aqui têm pelo menos 6 anos de produção, fazendo esse movimentozinho aqui, não abre. Agora, se eu der o tranco, abre.
Ao contrário do lançamento da empresa, que todos os influenciadores que eu vi fazer isso aqui, ele está abrindo. E da Ganso, nada. E, no entanto, tá? Isso é erro de projeto, tá, gente? Porque tem um pequeno semisfera, uma posição da lâmina, que tem uma semisfera positiva que entra ali e faz a retenção dela fechada. Se esses modelos chineses que estão há 6 anos no mercado, que você tem acesso fácil, são baratinhos, você pode abrir, ver como é que é, e tem 6 anos para projetar isso para um rolamento, e o seu basta fazer assim que ele abre, vai me desculpar, tem erro de projeto. Tá? Então, tomem isso como uma rabugice do Cabral, uma reclamação do Cabral e um alerta de como você vê o brasileiro se contenta com tão pouco. Basta colocar um rolamento e você cobra um preço lá em cima por uma lâmina que não tem geometria melhor para cortar, não tem aço melhor para cortar, e, no entanto, estão fazendo uma propaganda como se a fibra de carbono e o rolamento, nossa, tornasse isso aqui numa lâmina de outro mundo. E cobram um preço por isso, né? Bom, cabe a você pagar ou não. Agora, você pode não gostar absolutamente do que eu falei. Tem todo o direito. Só argumente o contrário, com fatos ou argumentos sólidos, para contradizer isso que eu falei. Jura que é sério que o gecko antigo não foi modificado pela minha opinião, mas porque o projeto já estava em andamento? Se o projeto já estava em andamento, por que o projeto antigo mudou as mentes pensantes da empresa? Por que o projeto antigo, o abridor de garrafa vinha embaixo? Mudou os engenheiros, mudou os designers, mudou tudo? Bom, pode ser, pode ser. Ou será que foi por causa da sugestão do Cabral no e-mail com a foto adulterada mostrando como a lâmina ficaria? Não sei, é uma boa questão, não é, gente? Aliás, tem tantas boas questões que a gente não tem resposta, mas essa nem era difícil, né? Não essa do modelo gecko. Por que não temos outros modelos em 440C se é tudo feito aqui no Brasil? Essa é uma boa pergunta. Pergunte para o seu influencer que você segue lá, para ele pedir para a empresa esclarecer isso para ele. Por que só esse modelo? Aí, provavelmente, se houver uma resposta, vai ser: não, é porque o nicho de pessoas que sabe que isso é melhor e tal, é muito pequenininho, não vale a pena a gente alterar a linha de produção. Mas alterar em quê? Se o forno de tratamento térmico é o mesmo, já que a temperatura parece ser a mesma. Vai alterar em que a linha de produção? Ah, não, o maquinário para desgastar 440C é diferente, as lixas vão gastar mais. Isso é verdade. Mas reparei, num canivete de mais ou menos o mesmo tamanho, mesmo estilo, 440C e 420, eles cobram a mesma coisa pelo 440C e o 420? Acho que não, né? Então, deixe de se contentar com pouco e aprenda a fazer pergunta. Perguntar não ofende ninguém, tá, gente? Perguntar não ofende. Já que você gosta de informação, peça essa informação. Eu, pelo menos, adoraria ter, tá ok? É isso por esse vídeo. Um abraço a todos.